Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Engrandecido seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Santo e poderoso é o Senhor, Criador do céu e da terra. Aleluia. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Pai, Senhor, irmão Arnaldo. Pai, Senhor, irmão Elmo. Nós hoje vamos falar um pouco sobre o Espírito da graça, o Espírito da lei. E nós vamos usar hoje como base, Pai, Senhor, irmão Gustavo, acordou, né? Abençoado. E nós vamos estar usando como base 2 profetas. E no decorrer, nós vamos estar falando para o seu irmão Camille. Nós vamos falar sobre o homem segundo, Pai do Senhor, irmã Elaine, o homem segundo o coração de Deus, Davi. Por que nós vamos falar de Davi? Davi era o homem segundo o coração de Deus. Na aula passada nós falamos sobre Números capítulo 11, onde Deus tira do espírito de Moisés e coloca sobre os 70 anciãos, e os 70 anciãos, eles são cheios do Espírito, e eles profetizam, e a Bíblia diz que depois, nunca mais, eles voltaram a profetizar. E nós aprendemos que, na verdade, o Espírito foi tirado de Moisés para os anciãos, não para que eles profetizassem, mas que eles ajudassem a Moisés levar a carga do povo. Ou seja, o Espírito foi dado para que eles pudessem ser capacitados para serem obreiros na casa do Senhor, para serem colunas na casa do Senhor, para fazer a obra, e não apenas profetizar, e não profetizar em si. Porque nós aprendemos que o espírito da profecia, e na verdade eles não tiveram eles não profetizaram como os profetas normalmente profetizam. A parte do seu irmã Aline, os profetas normalmente profetizam. Os profetas profetizavam normalmente, eles tinham uma visão, escrevia, eles tinham uma visão, falavam, mas a profecia desses profetas, desses homens aqui que receberam o Espírito de Deus sobre a vida de Moisés, foi uma profecia em êxtase, assim como nós hoje profetizamos. Foi uma profecia diferente, diferenciada, e esse tipo de profecia que eles profetizaram quando receberam o Espírito, ela só é exibida hoje, depois do derramamento do Espírito Santo, em Atos 2, porque em Atos 2 foi aonde nós recebemos o Espírito da graça. Graça e paz, irmã Renata. Deus abençoe a senhora.
E esse Espírito foi dado a eles, o Espírito da graça. E eu falava que Deus, ele abriu uma brecha na lei para derramar sobre alguns homens o Espírito da graça, o Espírito da profecia. Por um momento, por um tempo, mas eles receberam. Mas houve na Bíblia Sagrada um homem no Antigo Testamento que não somente recebeu esse Espírito da graça por alguns momentos, por alguns segundos de tempo, por um dia, por 2 dias, por 2 semanas. Esse homem recebeu o Espírito na sua vida por completo. E não foi o Espírito da lei, foi o Espírito da graça. No meio da lei havia um homem cheio do Espírito da graça. E o nome deste homem chamava-se Davi. Davi vivia na graça dentro da lei. É por isso que outros homens pecavam na lei e a lei o julgava. Saul pecou dentro da lei e a lei o julgou. E os demais homens que pecaram sobre a lei foram julgados pela lei. Mas quando Davi peca, e eu creio que o pecado de Davi foi bem maior do que o de Saul, porque Saul desobedeceu a Deus. Deus mandou Saul esperar por intermédio de Samuel para sacrifício, e Saul precipitou e sacrificou, tomando o lugar do sacerdote. Depois Deus fala para Saul ir até Ameleque, destruir os amalequitas, e Saul ele vai e não destrói tudo. Ele guarda algumas das ovelhas e ele priva a vida do rei amalequita, e ele não mata. Então Saul desobedece a Deus, e por causa da desobediência de Saul, Deus o mata ou permite que ele morra. E assim muitos homens. Sansão morreu por sua desobediência. Ainda que ele matou pessoas na sua morte, ele morreu. Porém, Davi, ele cometeu pecados piores. Davi cometeu adultério, primeiro cobiça, adultério, e depois assassinato, homicídio. E Davi não foi julgado da maneira que ele deveria ser julgado. Quando o profeta Natan falou para ele de um homem que tinha tomado da ovelha do pobre, ele era rico, tomou da ovelha do pobre e matou, ele mesmo julgou aquele homem dizendo, esse homem tem que morrer, tem que pagar 4, 5 vezes mais. E Natan disse, esse homem é o Senhor rei. Então Davi deveria morrer, porque ele estava sobre a lei, debaixo da lei, e ele não morreu. Deus perdoou Davi. Ele chorou, ele se arrependeu e Deus perdoou. Por quê? Primeiro, Davi é o homem segundo o coração de Deus. Segundo, Davi dentro da lei, Davi vivia na graça. É por isso que Deus não matou Davi quando deveria matá-lo. É por isso que Davi não foi julgado como deveria ser julgado. A Bíblia diz que só o sacerdote podia comer do pão da proposição, o pão do tabernáculo. Somente da família de Arão poderia comer do pão do tabernáculo. E a Bíblia vai dizer que Davi, um dia correndo, fugindo de Saul, Davi chega ali no santuário e pede pão ao sacerdote, e o sacerdote lhe dá do pão que, na lei, somente o sacerdote podia comer. Na lei, somente os sacerdotes podiam se alimentar. Na lei, somente o sacerdote podia comer daquele pão e só no sábado ele poderia comer. Só da família de Levi, da família de Arão, da tribo de Levi, assim por diante. Só que Davi comeu deste pão, que segundo a lei ele não poderia comer. Por que Davi comeu desse pão? Exatamente porque Davi
dentro da lei, não vivia na lei, mas vivia na graça, porque ele enxergou a graça de Deus. Ele enxergou a graça do Senhor. O Espírito da graça estava sobre ele. Pastor, mas por que o Espírito da graça estava sobre Davi e não estava sobre outras pessoas? Primeiro, porque Davi era o homem segundo o coração de Deus, porque estava na graça. E Davi estava na graça porque ele era o homem segundo o coração de Deus. Por que Davi ele tinha esse Espírito da graça? Por que ele vivia na graça dentro da lei? Porque Deus colocou sobre ele o Espírito da graça. E por que Deus colocou sobre ele o Espírito da graça? Porque Davi era o representante no Antigo Testamento, ele era o representante do reino de Deus na terra. Davi era o representante do reino eterno. Davi era o representante do evangelho na terra. Ele era o representante de Cristo. É por isso que a Bíblia diz que Jesus é a semente de Davi. É por isso que a Bíblia diz que Jesus é filho de Davi. Quando Jesus passeia por Jericó, e o cego diz assim, filho de Davi, tem misericórdia de mim? O cego está fazendo uma conexão entre Jesus e Davi, entre Davi e Jesus. De tantos reis que reinaram lá atrás, apenas Davi é ligado a Cristo. Primeiro, porque Cristo vai herdar o trono de Davi. Mas antes de Cristo ser filho de Davi, Davi vai chamar Jesus de Senhor. E Davi vai profetizar o reino de Cristo. Então, Davi é o rei da graça. Jesus vai herdar o trono de Davi, o trono da graça. O trono que o livro de Hebreus disse, cheguemos com confiança ao trono da graça, ao fim de recebermos graça e misericórdia. Esse trono da graça é o trono de Davi. É o trono, o reino de Davi. A Bíblia diz, eu vou levantar um renovo a Davi. Então, Davi é o rei que foi levantado no tempo da lei, mas um rei cheio do Espírito da graça. É por isso que Jesus é filho de Davi. É por isso que Davi, ele vai profetizar o reino de Cristo. Vai dizer, tu és o meu filho, hoje eu te gerei. Vai falar de Davi. Não permitirá que o seu santo veja a corrupção. É Davi profetizando. Davi vai profetizar sobre Cristo, porque Davi está na graça, no meio da lei. Davi tinha uma visão diferente. Amém? Amém ou amém? Vocês estão entendendo? Davi, ele é uma tipologia de Jesus no Antigo Testamento, na época da lei, um rei cheio da graça. E Jesus é uma representação de Davi no Novo Testamento. A Bíblia diz, e ele assentará sobre o trono de Davi, ele será, aleluia, ele será, aleluia, a semente de Davi, ele vai herdar o trono de Davi. Então, Davi, no Antigo Testamento, ele não como sacerdote, como os anciãos, que foi retirado o espírito de Moisés, e eles profetizaram, e depois nunca mais profetizaram, porque eles receberam o espírito da graça por um instante, por um momento. Mas Davi, a Bíblia vai dizer, 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13. Então Samuel pegou o chifre de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos, e o Espírito do Senhor veio sobre Davi. Daquele dia em diante, então se levantou Samuel e foi para Ramá. Então pegou o chifre de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos, e o Espírito do Senhor se apossou, tomou conta